Olá pessoal, na aula de Química Orgânica de hoje nós vamos continuar a nomenclatura dos compostos orgânicos, só que dessa vez nós vamos ver os compostos orgânicos que possuem algo a mais além da cadeia principal. Esse algo a mais ele é chamado radical. E para nomear esses radicais é bem simples. Basicamente, nós vamos colocar o número de carbonos que existem nesses radicais, seguidos do radical il ou ila. Daqui a pouco nós vamos ver a diferença entre usar um e outro. E, depois do nome dos radicais, nós vamos dar o nome da cadeia principal. Nós temos alguns passos a seguir para poder dar a nomenclatura desses compostos. Primeiro, nós temos que identificar a cadeia principal. A cadeia principal vai ser sempre aquela cadeia, primeiro, que contém a função orgânica principal, e segundo, que contém a maior quantidade de carbonos. Então vamos olhar para o nosso exemplo aqui. Se nós procurarmos a função orgânica, nós sabemos que é essa hidroxila que está correspondendo à função álcool. E se nós percorrermos essa cadeia para achar o maior número de carbonos, o que nós vamos ter é 1, 2, 3, 4. Bom, para cima nós ganhamos 2 carbonos. Se nós continuarmos, nós ganhamos mais de 2. Então temos aqui o 5. E agora tanto faz, né, se nós continuarmos ou descermos. Eu vou optar por continuar. Então nós temos que a cadeia principal tem 7 carbonos. Identificamos a cadeia principal. A segunda parte vai ser identificar os radicais. Bom, os radicais são tudo aquilo que não são a cadeia principal. Então aqui nós temos como radicais esse cara aqui e esse cara aqui. Terceiro, nós vamos agora numerar a cadeia principal. Para quê? Nós vamos numerar para poder identificar em que posição que esses radicais se encontram. A regra de numeração ela vai ser bem simples. Nós vamos numerar mais próximo da função principal, né, numerar os carbonos de 1 até o número até 7 nesse caso, que é o número de carbonos da cadeia principal, e os números vão ter que ficar mais próximos da nossa função orgânica. Se empatar, nós vamos optar por aqueles números que ficarem os menores possíveis. Nós vamos ver exemplos mais à frente, isso daí vai ficar mais claro. Então, para numerar a nossa cadeia principal aqui, nós vamos numerar da esquerda para a direita, ou seja, esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora nós vamos nomear o composto. Só que para nomear o composto, nós precisamos saber o nome desses radicais. O nome da cadeia principal nós já sabemos. É o hept, heptan, 2-ol. Vamos ver agora o nome desses radicais orgânicos. Suponha que a linha preta ela corresponda a uma cadeia principal. E o que está ligado a essa linha preta são os radicais. Esses aqui são os principais radicais. Como nós olhamos aqui o primeiro, esse radical, representado na forma bastão, ele tem apenas um carbono. Se ele tem apenas um carbono, o prefixo é met. E como ele é um radical, o sufixo é il. Então esse é o metil. O nosso segundo, nós vemos tem 2 carbonos. Então o sufixo para esse radical é et. E como ele é um radical, termina em il, etil. Esses próximos 2 exemplos, percebam que tem 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. Então os dois são prop, radical il, prop, radical il. Só que claramente esses dois radicais eles são distintos, então nós temos que achar um meio de diferenciá-los. Como esse daqui ele tem uma cadeia normal, ou seja, não tem nenhuma ramificação dentro desse radical, nós podemos usar o N-propil. Está entre parênteses porque não é obrigatório usar essa terminação. É apenas para diferenciar dos demais. E como esse segundo aqui tem um CH, que é esse composto aqui no meio, ligado a 2CH3, o que nós temos aqui é um isopropil. Legal. Os próximos 4 exemplos, eles têm 4 carbonos. Então, todos eles são butis.
Bom, o primeiro e o segundo nós já sabemos nomear. Esse primeiro aqui tem uma cadeia normal, portanto o nome dele é N-butil. O segundo tem um CH ligado a 2CH3, portanto esse daqui é o isobutil. Bom, os próximos dois, percebam que esse carbono aqui é um carbono dentro do radical do tipo secundário. E esse carbono aqui, no outro radical, ele dentro do radical é um carbono do tipo terciário. Portanto, o nome do primeiro vai ser sec-butil, porque é um carbono secundário que está ligado à cadeia principal. E o segundo vai se chamar terc-butil, porque é um carbono terciário que está ligado à cadeia principal. Os próximos, então, já vão ficar bem simples da gente nomear. Nós temos 5 carbonos, então todos eles são do tipo pentil. O primeiro, de novo, na cadeia normal, então vai ser o N-pentil. O segundo, nós vemos que tem um CH ligado a 2CH3. Portanto, esse daqui é o isopentil. O segundo, nós temos que esse carbono é um carbono do tipo secundário dentro do radical. Portanto, esse daqui é o sec-pentil. O nosso próximo exemplo, esse daqui, é um radical do tipo, é um carbono do tipo terciário, né? Porque ele está ligado a 3 carbonos aqui dentro do radical. Portanto, esse daqui é o terc-pentil. E o nosso próximo exemplo é um tipo novo, né? Então, esse daqui ele vai ser chamado neopentil. Ele vai ter um carbono ligado a 3CH3. Os nossos dois radicais são radicais insaturados. Percebam que esse daqui tem 2 carbonos, então é et. Como ele tem insaturação, nós vamos usar o en para poder identificar essa insaturação. Então esse daqui é o etileno, também conhecido como vinil. E o segundo, temos 3 carbonos, também tem saturação, então esse daqui é o propileno, também conhecido como alil. Os nossos próximos radicais são radicais derivados do benzeno. O primeiro é chamado fenil. O segundo, quando nós temos um CH2 entre a cadeia principal e o radical aromático, né, o benzeno, nós temos aqui um benzil. Os demais todos são chamados toluil, que é quando nós temos um benzeno ligado diretamente à cadeia principal e temos um CH3 ligado nesse radical, nesse benzeno. Só que eles são claramente diferentes, né? Então nós vamos nomear segundo a posição relativa da cadeia principal e esse radical metil. Percebam que aqui eles são vizinhos. Vizinhos é posição orto. Então esse daqui é o orto-toluil. O segundo, eles estão em posições alternadas. Posição alternada é o meta-toluil. E o terceiro estão em posições opostas para toluil. Então esses são os nomes dos nossos radicais orgânicos. Agora nós podemos voltar no nosso exemplo e terminar de nomear o composto. Nós temos aqui o 3-metil, temos o 4-isopropil e temos o 5-etil. Só que não é só isso. Nós temos uma ordem para colocar os compostos orgânicos. Essa ordem que eu coloquei, os radicais. Essa ordem que eu coloquei ela não está correta. A ordem que nós temos que usar é a ordem alfabética, não a ordem numérica. Bom, então nós vamos nomear, na verdade, primeiro o etil, depois o isopropil e, por último, o metil.
Então, na verdade, o nome do nosso composto vai ser 5-etil, 4-isopropil, 3-metil, heptano 2-ol. Vamos praticar um pouco agora a nomenclatura, dando o nome de alguns compostos aqui. O primeiro passo é identificar a cadeia principal, depois identificar os radicais, numerar a cadeia principal, nomear o composto. Então, vamos lá, nosso primeiro exemplo, nós temos um hidrocarboneto, cadeia principal, ela tem 4 carbonos, e nós temos um radical aqui em cima, que é o metil, que está no carbono de número 2. Portanto, o nome desse composto vai ser 2-metil, tem 4 carbonos, ligação simples e é hidrocarboneto. Butano. O nosso segundo exemplo, nós temos um hidrocarboneto com uma insaturação e nós vemos que a maior cadeia carbônica que nós podemos fazer é essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se nós numerarmos de baixo para cima também, a cadeia principal, também vão ter 5 carbonos, então não faz diferença. E os números, nós vamos começar da direita, porque vão ter os menores números possíveis, está mais perto da dupla ligação. E o nosso radical, ele é um radical do tipo etil. Portanto, nós temos o 3-etil pente no carbono 2, eno. O nosso próximo composto é um álcool. E esse álcool, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E nós temos um radical, que é um metil, que está ligado no carbono de número 2. Percebam que se nós numerarmos da direita para a esquerda, os números vão ficar 3 e 4. E da esquerda para a direita vão ficar 2 e 3. Portanto, nós vamos usar os menores números, são 2 e 3. Então, nós vamos ter aqui o 2-metil, são 5 carbonos, pentan está no carbono 3, ol. Nosso próximo composto é um aldeído. E esse aldeído ele tem 3 carbonos e nós temos um radical do tipo metil ligado aqui. Então, o nome desse composto vai ser metilpropanal. Ué, esquecemos a numeração aqui, né? Na verdade, a numeração ela serve para poder diferenciar compostos. Não existe nenhuma outra posição em que a gente possa colocar o metil aqui. Se o metil vier nesse primeiro carbono aqui, ele deixa de ser um aldeído e passa a ser uma cetona, porque aqui tem um hidrogênio. Se o metil vem para esse carbono aqui, ele deixa de ser prop e passa a ser but. Portanto, a única posição possível para o metil é essa daqui. Com isso, nós não precisamos numerar essa cadeia principal. No próximo exemplo, nós temos uma cetona, e essa cetona ela tem 4 carbonos na cadeia principal e tem um radical do tipo metil aqui. Perceba que da mesma forma que o aldeído anterior, nós não precisamos numerar nem a posição do metil, nem a posição da cetona. Vamos ver por quê. O nome desse composto vai ser metilbutanona. Se nós mudarmos a posição dessa carbonila, colocarmos aqui ou aqui, deixa de ser uma cetona para ser um aldeído. Nós não podemos botar aqui, porque senão esse carbono vai ser pentavalente. E esse metil? Bom, esse metil, se nós colocarmos na ponta, deixa de ser but e passa a ser pente. E nós não podemos colocar nesse carbono aqui, porque senão esse carbono fica pentavalente. Portanto, só existe essa metilbutanona, nós não vamos precisar numerar o composto. Depois, nós temos agora um ácido carboxílico, e esse ácido carboxílico ele tem 6 carbonos, e os radicais que estão ligados são metil aqui e etil aqui. Esse nós precisamos numerar, porque existem posições diferentes para colocar o metil e o etil. Então, esse daqui é o carbono 1, 2, 3,
4, 5, 6. Portanto, o nome do nosso composto vai ser, por ordem alfabética, o etil vem primeiro, então vai ser 4-etil. Na verdade, vai ser ácido, 4-etil, 3-metil, são 6 carbonos e é ácido hexanoico. Para o ácido, nós temos uma numeração especial. Até para o aldeído também nós podemos usar essa numeração. Em vez de nós numerarmos, como nós não podemos ligar nada nesse carbono aqui, senão ele vai ficar pentavalente, os radicais só podem começar a partir do carbono 2. Então esse carbono 2 ele é chamado alfa. O carbono 3 é o beta, o carbono 4 é o gama, o carbono 5 é o delta, né, e o carbono 6 não é nada. Então, no lugar de nós colocarmos 4-etil, 3-metil, nós podemos colocar gama-etil, beta-metil. Né? Não faz diferença, qualquer uma das numerações, né, elas são válidas. Nosso próximo exemplo, nós temos o nosso éster, que nós tínhamos nas aulas anteriores, e nós não nomeamos esse pedaço aqui do éster, porque nós não sabíamos o nome desse radical. Então nós já vimos que esse éster ele tem 4 carbonos, e esse pedaço aqui ele vai funcionar como se fosse um radical. Então o nome desse composto ele vai ser propanoato de o nome do nosso radical, que é etil. Percebam que até agora nós escrevemos todos os nomes dos radicais antes do nome da cadeia principal. Então nós usamos o sufixo -il, como em todos os nossos exemplos aqui. Agora nós colocamos o nome do radical no final, depois da cadeia principal. Então o nome que nós vamos usar é o -ila. Nosso próximo exemplo, um pouquinho mais complexo, nós temos um hidrocarboneto. Vamos ver quantos carbonos nós temos aqui na cadeia principal. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para essa numeração aqui, nós temos os seguintes radicais. Um etil, um metil e um isopropil. Então, e nós vamos numerar... Bom, vamos ver. A numeração aqui ela não é bem certa. Então vamos tentar primeiro da direita para a esquerda e ver que números nós vamos ter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, os números dos nossos radicais estão nos carbonos. 3, 4 e 5. Se nós numerarmos ao contrário agora, o que nós vamos ter são os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tanto faz. Certo? Os números eles vão sempre ficar como 3, 4 e 5, então não vai fazer diferença a nossa numeração. Vou escolher a numeração em vermelho. Então nós vamos ter primeiro o etil, ou seja, nós vamos ter 4-etil. Depois nós temos o isopropil, 5-isopropil. Depois nós vamos ter o metil, no carbono de número 3. Nós temos 7 carbonos na cadeia principal, ligação simples, hidrocarboneto. Ou seja, 4-etil, 5-isopropil, 3-metil, heptano. Com isso nós encerramos a aula de hoje. Hoje nós aprendemos a dar o nome dos compostos que não possuem somente cadeia principal, possuem também radicais. Até a próxima aula.